Eu publiquei semana passada um vídeo aqui sobre um depoimento da Zélia Duncan, da cantora, falando sobre Regina Duarte e como houve uma quebra da expectativa em relação ao papel que a Regina Duarte interpretou nos anos 80 da Malu Mulher. E surgiram muitos comentários interessantes sobre esse tópico, sobre esse tema. Eu quero explorar um pouquinho mais alguns aspectos que foram surgindo ali e que merecem ser mencionados. A primeira coisa tem a ver com o equívoco que é de se esperar que certos atores compactuem com certas posições em seus personagens. Esse é um equívoco comum, na verdade, que se dá com frequência. De fato, um ator ou uma atriz, ele não precisa compactuar, por exemplo. No caso, vamos pensar no filme A Outra História Americana com o Edward Norton, que ele fazia um neonazista no filme. É óbvio que o Edward Norton não precisa ser um neonazista para fazer um personagem neonazista. Por outro lado, geralmente o que a gente percebe, né, com quem é artista, com quem trabalha nesse meio artístico, primeiro é que você tem um grande grupo de pessoas que são bastante progressistas, nos costumes pelo menos, porque são pessoas que trabalham num ambiente bastante diversificado, bastante culturalmente avançado em termos estéticos muitas vezes, no qual costuma haver diversidade também, tanto étnica quanto sexual. Então, por exemplo, há muitos atores, há muitos cantores que são homossexuais. Então quem trabalha nesse meio acaba se acostumando ou lidando bem com diversidade sexual. E é surpreendente você ver, por exemplo, uma atriz que seja declaradamente conservadora. Eu falei recentemente sobre isso aqui num vídeo sobre o Lobão também, que ele diz que ele se diz um roqueiro conservador, e para mim é uma grande contradição você ver roqueiros conservadores, porque, como eu disse, a arte ela tem esse caráter transgressor via de regra. Pelo menos a arte que seria de vanguarda, né? Por exemplo, rock and roll nos anos 50, 60, 70 era uma música de vanguarda e que vinha para romper com expectativas, que vinha para romper com o establishment cultural e de comportamento. Então você vê certas pessoas nesse meio que são conservadoras, me parece um pouco chocante, me parece contraditório com base no mundo que eles se situam. Então não seria absurdo esperar que certos artistas sejam progressistas, como no caso da Regina Duarte, que interpreta um personagem que criou um imaginário em torno da personagem, de comportamentos femininos naquela época, de transgressão, de emancipação da mulher, de conquistas sociais das mulheres, de independência. E ao mesmo tempo você vê uma atriz agora participando de um governo ultra-reacionário nos costumes, com um presidente homofóbico, e isso realmente impacta as pessoas. Ela não precisava compartilhar dos ideais da Malu Mulher, porque ela não era personagem, era atriz fazendo personagem, mas como artista você imaginaria que ela seria muito mais progressista nesse sentido. Então isso sim é chocante. Se você pensar nos grandes artistas da história da humanidade, nos grandes pintores, nos grandes escritores, muitos deles tinham esse ímpeto disruptivo mesmo, de romper com a tradição, de romper com o presente, de apresentar uma nova visão, quebrar paradigmas. Não que a arte precise fazer isso necessariamente, mas é uma tendência que você vê mesmo de ruptura. E é importante mencionar que tanto esse aspecto de costumes quanto cultural são essenciais nesse governo. A pauta de costumes ela é fundamental para esses reacionários e para os evangélicos particularmente, né, os neopentecostais que apoiam o governo Bolsonaro, e por outro lado o aspecto de cultura ele é essencial para os olavistas, para a lei ideológica do governo. Então você tem toda uma mensagem por trás disso, de que é através da cultura e da educação que você vai mudar o país. Então eles querem infiltrar as pessoas, esses artistas ou esses ideólogos reacionários querem filtrar isso no governo, querem filtrar isso nas universidades para mudar a sociedade de cima para baixo, porque eles pensam que isso se dá de maneira da superestrutura para a infraestrutura, ou do pensamento para a realidade. Primeiro você muda a cultura e as ideias das pessoas, depois você muda como elas atuam no mundo, como é a sociedade como tal. Então não dá para menosprezar o impacto que essas pautas culturais deles, e agora no papel da Regina Duarte, ocupando esse espaço, e possivelmente ela será tutelada ou orientada por olavistas, então não dá para imaginar que vai fugir muito do que a proposta anterior do Alvin, o ex-secretário nazista. Mas isso é crucial, isso vai direcionar políticas culturais do Brasil. Então você que é um músico, você que é um artista, você que é um ator ou uma atriz, ou você que é um escritor, ou você que é cineasta, é possível sim que isso influencie no seu trabalho, o modo como vai ser recebido, a divulgação no Brasil, distribuição, verbas públicas eventualmente. Então é preocupante para quem trabalha nesse campo, sim. E ainda sobre o personagem e o ator, ou quem produz alguma obra cultural, como eu disse, essa é uma confusão bastante recorrente, na verdade, e que, de certo modo, é uma falta de conhecimento um pouquinho conceitual sobre as distinções entre o escritor e a obra que ele produz, ou entre o ator e o trabalho que ele faz no cinema, na televisão, no teatro. Como escritor, eu vejo muito isso. Por exemplo, eu publico um livro, escrevo um livro, e as pessoas acham que o livro é sobre mim, quando na verdade é um personagem que eu criei, que eu inventei, pode ter elementos reais, pode ter elementos de pessoas que eu conheço, pode ter elementos meus às vezes, mas o personagem é inventado, é ficção. Se a obra for ficção, mesmo se tiver relação comigo de algum modo, é uma obra de ficção. É um mundo fechado, é um mundo isolado, é um mundo à parte, deve ser compreendido à parte, embora a relação entre autor e obra
exista. Eu falei aqui recentemente também sobre como eu gosto de entender a trajetória pessoal dos artistas, dos filósofos que eu acompanho, que eu leio, é porque isso influencia de um modo ou outro. Mas você não deve pensar que toda obra literária de um escritor é autobiográfica, porque não é. Tem muitos escritores que, por exemplo, ficção científica que devaneia completamente e os personagens retratados ali, e o mundo retratado ali, não tem nenhum vínculo com a realidade do autor. Então você ser um artista, um ator, interpretar um papel, não quer dizer que você compactue com as ideias. Não dá para imaginar, por exemplo, que o ator que interpretou Hitler no filme A Queda, por exemplo, que ele seja apologista do Hitler. É óbvio que não. Mas geralmente, quando você produz uma obra artística, seja um livro, seja quando eu vou escrever, por exemplo, um livro, ou quando o ator vai interpretar um papel, o que eu imagino que ocorra frequentemente, se não for pelo dinheiro, né? Se você não está fazendo isso por dinheiro, porque é um bom salário, geralmente você pensa que aquele papel, aquele personagem, seja um papel positivo ou negativo, seja um personagem pavoroso, bizarro, que você abomina, que aquilo ali vai ajudar de algum modo para o debate público. Então, por exemplo, mencionei o caso no começo aqui, Edward Norton e o neonazista no filme Outra História Americana. Certamente o Edward Norton, quando topou fazer aquele papel, ele imaginou que aquele tipo de filme, o modo como a abordagem foi feita, qual é a trajetória, o arco do personagem, o que acontece com o personagem no filme, que vocês não assistiram, assistam porque é muito bom também, o que acontece com ele na prisão e posteriormente, que aquilo ali vai suscitar um debate público, que aquilo ali vai contribuir para as pessoas compreenderem o absurdo do extremismo político, dos comportamentos políticos, onde isso pode nos levar, que tipo de risco isso representa para a sociedade. E no caso da Regina Duarte, quando ela interpreta o papel como Malu mulher, ela certamente sabia do que se tratava e o que ela representava. Não é tão errado assim de supor que, na cabeça dela, interpretar aquele papel naquele momento, de fato contribuiria para um debate público sobre o papel da mulher na sociedade. Então, embora ela não precise concordar com o personagem, ou não ser o personagem, porque obviamente não é, ao optar em fazer aquilo, ela de certo modo está compactuando com as ideias que aquele debate suscita. Quando eu escrevo um livro, que seja um personagem totalmente desprezível, eu de certo modo estou endossando aquele debate. Eu estou ali, de algum modo ou outro, seja através de um personagem no meio da história, seja através de algum tema que eu aborde, eu estou propondo um debate para a sociedade. Eu quero pensar aqui no caso do Victor Hugo, por exemplo. O Victor Hugo é um dos grandes escritores franceses de todos os tempos, e ele escreveu a obra Os Miseráveis. Ali você tem o personagem Jean Valjean, que é preso por roubar um pedaço de pão e passa tempos nas galés, depois é solto e passa a vida inteira marcado como um criminoso. E ele é obrigado a se esconder, a fugir da polícia o tempo todo porque ele está alguém marcado. Ele ficou marcado como um criminoso. E ali você tem um desfile de personagens, né? Você tem um policial, um inspetor que vai perseguindo o Jean Valjean. E ali está a tese do Victor Hugo. Aquilo que ele acredita de fato. Que a pessoa pode se recuperar. Que um criminoso pode sim mudar posteriormente. É a visão do Victor Hugo. E você pode confirmar isso quando você vê um outro livro dele, que é O Último Dia de um Condenado, no qual ele mostra alguém condenado à guilhotina, à morte, é um repúdio à pena capital, é um repúdio à pena de morte. Então nós, artistas, escritores, filósofos, na obra que a gente produz, naquilo que a gente faz, de certo modo a gente fecha assim a visão que a gente tem de realidade. Então, embora seja um erro associar livro, autor ou personagem a ator ou atriz, não é tão equivocado você pensar no conceito, naquilo que aquela obra representa, vinculada a uma proposta social e cultural daquele artista. Seja para defender aquilo, seja para mostrar os benefícios daquilo, seja para repudiar aquilo de algum modo. Quando um ator vai lá e faz um personagem totalmente desprezível no cinema, é porque talvez ele pense que é importante mostrar aquele comportamento ali e como aquilo ali é repreensível, como aquilo ali é condenável. Tirando, como eu disse em certos casos, quando você vai ganhar uma bolada, um dinheiro ali, uma dinheirama que você não pode renegar, né? Você não pode dizer não. Vou fazer um filme e ganhar 10 milhões de dólares, faço qualquer coisa, na verdade. Há casos que acontecem isso, né? Você tem, por exemplo, o caso da Halle Berry, que ganha um Oscar por um filme que ela fez, e posteriormente vai lá e grava o Mulher Gato, que é uma porcaria de filme, um lixo de filme, e ela fez por dinheiro, obviamente. Mas nesses casos a gente tem que abrir uma exceção. Mas é preciso compreender, antes de tudo, a distinção que existe entre obra e artista. É importante fazer essa distinção, porque senão aí você perde o pacto ficcional. Aí você perde grande parte do fascínio que existe em ler obras ficcionais, assistir uma novela, assistir um filme de ficção. Então, só para mencionar um último caso aqui, que aconteceu muito tempo atrás, quando tinha uma novela que tinha o personagem Sandrinho, que compunha um casal gay numa novela, e espancaram o ator da novela porque achavam que ele fosse gay. Então você tinha dois casos ali. Primeiro, a confusão entre personagem e ator, e posteriormente um caso claro de homofobia, achando que o ator fosse gay porque ele fazia um papel gay na televisão. Então esse é um equívoco comum.
É um equívoco comum e muita gente cai nesse tipo de erro conceitual mesmo, de distinção entre uma coisa e outra. Esses eram os pontos que eu queria abordar aqui, vale mencionar esses pontos, porque realmente suscitou um debate bastante interessante nos comentários aqui. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!